Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico, que é a questão da prestação de contas em matéria alimentar. Muito bem, a Lei 13.058, a mesma lei que trouxe para nós a guarda compartilhada, ela, em 2014, também promoveu uma alteração dos termos do artigo 1583 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Lá no artigo 1583, ela inseriu um parágrafo 5º, que diz o seguinte: a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Aquele que paga alimentos, ele tem direito de saber como esse valor que eles têm pago está sendo gasto em favor dos seus filhos. Então ele tem direito de pedir que se justifique como estão sendo gastos esses valores. Pois é, na prática, essa questão não vem sendo interpretada com essa simplicidade toda, não. Na verdade, os tribunais vêm entendendo com muita resistência essa possibilidade de os pais alimentantes saberem dos pais ali que efetivamente têm a guarda unilateral, recebe os alimentos para a prole, como estão utilizando esse valor. Nós tivemos agora um recentíssimo julgado do STJ que negou ao pai a possibilidade dele saber como vem sendo empregado esses valores que ele vem depositando a título de pensão alimentícia pela mãe. O entendimento que nós tivemos nesse julgado foi de que não se trata de um crédito repetível. Aliás, na verdade, nem se trata de um crédito, né? A partir do momento em que a pessoa ela paga alimentos, isso deixa de ser algo que lhe pertença, é uma doação e é irrepetível, não tem como reaver essa prestação alimentar que se pagou. Entretanto, é importante frisar que o próprio STJ, tanto na terceira quanto na quarta turma, eles já haviam decididos, muito embora na maioria das vezes pela impossibilidade da ação de prestação de contas, em que pese a lei ser muito clara sobre isso, como vocês viram, eles entenderam que excepcionalmente sim, é possível nós pleitearmos a ação de prestação de contas. Inclusive nós tivemos um caso em 2020, cujo número do RESP está aparecendo aí para vocês, em que houve ali um pedido pelo pai, era um caso do Rio Grande do Sul. O pai estava ali muito preocupado com o filho, porque ele pagava 30 salários mínimos para a criança. A criança ela tinha Down, transtorno de espectro autista, ensejava vários tratamentos especiais, e ele percebia que a criança estava em colégio público, que não atendia ali todas as especificidades e atenções que o caso do seu filho requeria, enfim, e ele entrou com um pedido de prestação de contas que não estavam sendo admitidos. E ali, então, nós tivemos naquele momento, naquele julgamento que ocorreu em maio de 2020, ali o embargo de divergência, no qual a ministra Nancy Andrighi falou o seguinte: olha, o pai tem o dever de fiscalizar. Aliás, se ele for omisso, até ele pode responder por isso. Inclusive ela falou, olha, se tem esse direito na lei, nós temos que ter uma forma de instrumentalizar isso. Não que seja aquela prestação de contas que o CPC traz ali no seu corpo, com todo aquele procedimento especial, mas vamos pensar numa prestação de contas simplificada.
porque ele precisa ter ciência até para saber como está a condução deste poder familiar, né, da guarda, que é exercida ali pela progenitora. E aí, aberto, então, esse embargo de divergência, o STJ, pela terceira turma, neste caso, acabou, então, entendendo que sim, poderia ser adequada à prestação de contas. Uma outra situação ocorrida em setembro de 2021, na quarta turma, não só acolheu esse entendimento excepcional de pedir, sim, também ali a prestação de contas, num caso em que o pai veio de Minas Gerais, pagava R$ 10.000 de pensão para o filho, né, se não me engano, para os filhos, e ele via as crianças, às vezes, com roupa suja, roupa rasgada, enfim, então ele começou a desconfiar de que esse dinheiro não estava sendo pago, sobretudo gasto, né, adequadamente. E o STJ também exarou esse entendimento de que era possível, sim, essa prestação de contas, e aí foi mais. Como a Lei 13.058 de 2014, que trouxe a guarda compartilhada para nós, né, ela trouxe essa novidade no Código Civil a partir dessa data, né, a partir do dia 22 de dezembro de 2014, eles entenderam, olha, prestação de contas somente pode ocorrer de 22 de dezembro para frente, tá? Então, as pessoas que, por exemplo, recebem dinheiro para poder gerir as despesas dos filhos, do qual ela é guardiã, tá? Ela tem que tomar esse cuidado de guardar notas. Então, foi algo assim bem interessante. Agora, o STJ aparentemente volta atrás da terceira turma, né, dizendo ali, não, olha, se for o caso, se você tem dúvida, entra com uma ação de alteração de guarda ou destituição do poder familiar, porque não se pode utilizar essa ferramenta, né, que é a prestação de contas, para esse fim. Abra-se aspas. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva disse o seguinte: não se justifica a propositora da ação de prestação de contas por suposto risco de não ser a pensão alimentícia administrada corretamente pelo representante ou assistente do menor. Tal circunstância dependeria da prova do efetivo prejuízo ao alimentando e poderia conduzir à suspensão do poder familiar do administrador da verba, o que é incompatível com o rito da ação de prestação de contas. A eventual má administração do numerário destinado à manutenção e educação do filho e consequente enriquecimento sem causa, em verdade, deve ser objeto de uma análise global na via adequada, com ampla instrução probatória e até mesmo para evitar abusos por parte de quem alega. E aí, meus caros, vocês vão notar que o ministro Vilas Boas Cueva ainda disse o seguinte: por fim, a via adequada para se questionar o valor da dívida alimentar é ação revisional ou ação de modificação de guarda ou suspensão do poder familiar, não servindo a ação de prestação de contas para tal intento. A desconfiança de uso nocivo da verba alimentar desafia providências necessárias em defesa do alimentando e não a apuração aritmética mensal de gastos exatos com o menor, o que é incompatível com a rotina de quem administra a guarda dos filhos. O que nós temos, então, com base nesse posicionamento do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva? Que não caberia ali essa ação de prestação de contas, mas sim uma ação de destituição do poder familiar, uma revisional de alimentos, enfim. E, na verdade, a pessoa não está querendo ali pedir uma revisão de alimentos, tá? Que se presta ali, por exemplo, quando o pai ou a mãe, o alimentante, entende que o binômio necessidade e possibilidade está desequilibrado, ou o trinômio, né, a razoabilidade, enfim. Não é isso. Eu acho que o que eu estou pagando é justo. O que eu estou querendo só saber é como está sendo pago, porque eu tenho desconfiança, eu tenho motivos ali concretos para poder desconfiar que o dinheiro não está sendo empregado da forma correta. Então, a contrário senso do que a própria terceira turma aí do qual o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva integra, decidiu em maio de 2020, nós tivemos agora uma nova decisão dizendo mais uma vez o seguinte: olha, prestação de contas não é o caminho correto, tá? Só que a própria terceira turma entendeu que sim, se tiver suspeitas ali fundadas, tá?
podemos sim utilizar essa via. A quarta turma também entendeu que é cabível a prestação de contas, só que ela acabou ampliando, né, dizendo que só cabe as contas de 22 de dezembro de 2014 para frente, como também tem um aspecto interessante que ela entende que aquela prestação de contas bifásica prevista de forma especial no Código de Processo Civil, ela pode ser aplicada também. Eu fico aqui com um apontamento da ministra Nancy Andrighi, que disse o seguinte, né, que nós temos que ter um instrumento para a parte, né, e que se for o caso, então, de uma prestação de contas, que seja uma prestação de contas simplificada, se nós tivermos ali justificadamente uma apresentação desse pedido pelo pai. A ministra ali, muito embora ela tenha também ratificado esse julgamento do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ela no julgamento de maio de 2020, em voto apartado, ela muito bem salientou isso, essa sensibilidade, até porque isso parte da exegese do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nenhuma lesão ou ameaça de direito poderá ser afastado do Poder Judiciário, sobretudo quando nós falamos de criança ou adolescente, que tem um artigo que fala da prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição Federal. Então, meus caros, temos que ficar atentos, é um assunto extremamente polêmico, ao que parece, muito embora o acórdão ele tenha trazido para nós essa noção de que deveria ser inclinada para para uma ação revisional de alimentos ou de destituição do poder familiar, a questão talvez tenha sido a apresentação da questão pelo pai, que tem que ser voltada ali a uma demonstração de indícios de fraude, de indícios de desvio, inaplicabilidade ali dos recursos, né? Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Não deixe de se adicionar ao nosso canal e de dar ali uma curtida se você entendeu que essa notícia de alguma forma agregou um conhecimento a você. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.